O advogado do Braga Neto detona a delação do Mauro Cid durante uma entrevista na Globo News e chama o Mauro Cid de mentiroso. Eu vou mostrar já o vídeo para vocês, mas uma breve introdução. Esse advogado é o José Luiz Oliveira Lima. Ele defende o general Braga Neto, que está atualmente preso debaixo de uma ordem ilegal do ministro Alexandre de Moraes. E aí o advogado deu ontem pela primeira vez uma entrevista na Globo News em que ele foi muito duro, muito firme a respeito da delação premiada do Mauro Cid. Dá uma olhadinha no que ele disse e não esquece de deixar aqui o seu like e comentar no final o que você achou dessa entrevista, porque eu quero saber a sua opinião. Zero. Não existe a possibilidade do general Braga Neto fazer um acordo de colaboração. Por quê? Porque ele não praticou crime algum. E o que eu faço quando assumo a defesa, eu confesso a você que eu não vi essa manifestação do advogado, mas também não tem relevância no que eu vou fazer. O que eu fiz, Demetrio? Eu faço uma petição e peço para ele ser ouvido. Por quê? Porque ele vai falar. Braga Neto não tem receio de absolutamente nada. E eu acho surreal que, depois desse pedido de prisão feito pela autoridade policial, referendado pelo Ministério Público e definido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, eles não ouçam o meu cliente. O senhor está falando da delação do Mauro Cid, a gente está perguntando da delação do Braga Neto, o senhor disse que é chance zero. E aí o senhor disse que é uma delação mentirosa, mas não é o que pensa a PF, a PGR e o Supremo. Como o senhor sabe, o senhor leu o relatório, decisão do ministro, a delação foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes e passou por todas essas etapas. No ponto da obstrução de justiça, a PF é bem clara e o ministro Moraes concorda com isso na decisão de 33 páginas que ele deu no dia da prisão lá do Braga Neto, dizendo que, olha, o Mauro Cid, na delação premiada, confirma, complementa dizendo que, sim, o Braga Neto tentou obter informações confidenciais da delação premiada e, por isso, ele solto seria um risco por tentar interferir na investigação. Quando o senhor conversa com o Braga Neto sobre esse ponto específico, o que ele diz sobre a obstrução de justiça? Sadia, vamos lá. O Cid prestou 11 depoimentos. 11 depoimentos, Demetrio. Ele foi, voltou, mentiu, tentou corrigir a mentira. A sua defesa soltou notas e notas que vocês colocaram aqui. De manhã ele deu uma entrevista, isso foi para você, de manhã ele deu uma entrevista para você, à tarde a defesa mudou Mas eles fala. Confirmam tudo lá no Supremo, né? Vamos lá. Ele diz, para ficar no exemplo da reunião de novembro de 2022. 12 de novembro. Num primeiro momento, o Cid presta um depoimento e diz, olha, nós fomos lá na casa do general Braga Neto, tiramos uma foto e conversamos ali, amenidades. 8 meses depois, quando ele estava em risco de perder mais uma vez a sua colaboração, porque é um mentiroso contumaz, ele vem com um novo ingrediente, uma entrega de dinheiro por parte de Braga Neto para financiar o suposto golpe. E o que é interessante é que esse detalhe não é um detalhe qualquer, né? Não é um detalhe de um relógio, de uma abotoadura, não, é uma questão central. Ele esqueceu disso nos outros 11 depoimentos. Ele não fala como era essa sacola, como era o dinheiro, como o dinheiro veio. Como é que pode dar credibilidade a uma fala de um sujeito que mentiu o tempo inteiro e que estava desesperado? Nós temos que lembrar que esse homem ficou 129 dias preso. E só assim ele conseguiu o seu acordo de colaboração premiada. A imprensa precisa olhar um pouco para o retrovisor, que eu acho que é fundamental. Vamos lembrar da época Lava Jato, que vocês aqui criticaram várias vezes os excessos que foram praticados naquela oportunidade. Teve uma meia-culpa de alguns órgãos da imprensa. O que está acontecendo agora? Qual a diferença de algumas delações que fizeram com a pessoa Mas o senhor presa? está dizendo que o Cid foi pressionado a fazer essa delação premiada? Ele diz isso. Não, ele não diz, é o contrário. Ele Como foi, não? inclusive... Você esqueceu dos áudios que a Veja publicou? Mas ele depois foi chamado ao Supremo e, perante o juiz auxiliar do ministro Moraes, doutor Fábio Chora, ele disse que fez a delação premiada de livre e espontânea vontade. E aquela voz era de quem? E foi confirmado. Mas ele confirma em juízo. Que vale aquela voz era de quem? Do Pato Donald? Não, a voz era dele. Ele diz textualmente que a polícia estava obrigando que ele falasse o que ele não queria falar. Mais do que isso. Mas por que ele não confirmou isso perante o juiz? O cara ficou 129 dias preso. Vamos lá, vamos aprofundar
no pedir, porque este eu tive acesso. Vamos Não aprofundar. teve acesso à delação, né? Não tive acesso à delação, mas o que faz a autoridade policial? Ela coloca alguns trechos do que teriam sido os atos ilícitos praticados pelo general. Os trechos. Então vamos lá. Então ela diz que o general Braga Neto teria procurado a família do tenente-coronel Cid para obter informações a respeito da colaboração dele. É mentira isto. Quem procura o general Braga Neto é o pai do senhor Cid. Então o senhor está falando que o general Lorena Cid procurou o Braga Neto? Está nos autos. E não o Braga Neto procurou. A autoridade policial, ela distorce os fatos, induz em erro o Ministério Público, induz em erro o ministro Alexandre Moraes. Não é verdade isso. E mais do que isso, o pai do tenente Cid é chamado para prestar depoimento e diz que o general Braga Neto não perguntou sobre a delação. Veja o risco desse depoimento, Demétrio. O pai desmente o filho. Teoricamente, isso poderia ser utilizado, inclusive, para a rescisão da colaboração. Aí o que a polícia faz? Olha, esta é a prova de que o pai estava com receio.